Quem planeja se aposentar esse ano tem que ficar atento com as chamadas regras de transição. Isso porque esse ano tem mudanças para conseguir a tão sonhada aposentadoria. Com a reforma da Previdência, em vigor desde novembro de 2019, as regras de transição mudam todos os anos. Por isso, a gente convidou a Rafaela Oliveira, que é advogada especializada em direito previdenciário. Rafaela, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão. Esse assunto aposentadoria atinge todo mundo, sempre desperta um grande interesse e quando tem mudança, também surgem muitas dúvidas. Eu começo perguntando, vamos passear pelas mudanças, começando pela regra dos pontos. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse ano já temos mudanças nas regras, na aposentadoria da regra de pontos. A mudança é que agora os pontos para a mulher são 90 e para o homem chega a 100 pontos, E o que seriam esses pontos? Seriam a somatória da idade e do tempo de contribuição. E temos que respeitar aí o tempo de contribuição mínimo de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem, Kelly. E só para deixar claro, aumentou um ponto. Aumentou o ponto. O ano passado era 89 para a mulher e 99 para o homem. Com a mudança do ano, aumenta. Cada ano vai aumentando aí um ponto, até o máximo de 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. A outra regra é da idade progressiva, né? Isso, Kelly, a idade progressiva. Aquele que não consegue atingir o ponto, a gente passa para a regra de transição da idade progressiva, que é a idade sendo 58 anos para a mulher e 63 para o homem, respeitando também esse tempo mínimo de contribuição, que são 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Aqui, nessa regra, a cada ano aumenta 6 meses, até a gente chegar ao máximo aí de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Ou seja, a gente tem que ficar muito atento porque cada regra tem diferenças, inclusive tem também a regra da idade mínima. Isso, Kelly. Na regra da idade mínima, vai ter modificação somente para a mulher agora, que esse ano passa a ser 62 anos e o tempo de contribuição a gente manteve os 15 anos de contribuição. E aí é tanto para o homem quanto para a mulher o tempo de contribuição e o homem se manteve com 65 anos. Então, para cada caso, tem que analisar em qual requisito você se enquadra, Era isso que eu ia perguntar para você, porque a dúvida que as pessoas têm muitas vezes, Rafaela, é essa questão. Em qual regra eu me encaixo para poder ter o melhor rendimento? Porque dependendo da regra, a gente pode receber menos? Pode, Kelly. Aí, o interessante é o segurado procurar um profissional da área especializado para ele verificar qual é o melhor momento e qual é a melhor regra para aquele segurado. Tem segurado que muitas vezes consegue se enquadrar em 2 regras e aí tem que analisar a questão dos valores, qual que é a mais vantajosa para ele. Rafaela, quais são os principais mitos, ou erros que as pessoas cometem em relação à aposentadoria? Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, eu vou pagar mais durante tanto tempo para ver se eu consigo receber o máximo possível. Enfim, quais são os principais erros que as pessoas devem evitar? É exatamente esse, Kelly, é pagar sem consultar, fazer uma análise com uma pessoa especializada para ela verificar. O maior erro é não planejar. Kelly? A gente sempre vem falando há muito tempo aqui, o interessante é sempre fazer um planejamento, é planejar o melhor momento e para verificar qual é a melhor vantagem para você, se é contribuir com mais, se é contribuir com mais tempo, com menos tempo. Então, um dos maiores erros é esse, a falta do planejamento mesmo, Kelly. Mas, no geral, o INSS, ele considera quanto tempo de contribuição para o cálculo da aposentadoria? Em geral, são o tempo de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Ou seja, então a gente tem que ficar realmente atento e calcular certinho. Até porque, muitas vezes, Rafaela, o valor, ele surpreende de forma negativa. E muita gente, às vezes, quer entrar com ação para revisão. Mas até por isso tem que ter cuidado, porque o valor pode diminuir ainda mais, dependendo do caso.
Pode, Kelly. Sempre é importante procurar realizar um cálculo anteriormente, até na hora de solicitar uma revisão. Porque o erro do cálculo do benefício, ele tem vários fatores. Pode ser um tempo de contribuição que não foi incluído, pode ser um valor lá que está menor e não foi desconsiderado. Então, é importante realizar um cálculo anteriormente de fazer o pedido de revisão. Sempre procurar um especializado na área. E só para deixar mais claro para todo mundo, né? Inclusive para mim, que eu acho que esse é um assunto muito interessante mesmo. Em quais casos a pessoa pode ter o valor ainda reduzido da aposentadoria? Kelly, é importante verificar a questão do cálculo, porque o caso, às vezes, na hora dos valores ter contribuído por valor maior e ter contribuído com menos tempo, isso pode interferir também no seu cálculo. Então, tem que fazer esse cálculo para a gente poder verificar em que situação vai caber aí uma redução ou um aumento da sua aposentadoria. Uma outra dúvida que chegou para a gente aqui na redação é o seguinte: aquela pessoa que trabalhou como parte CLT e outra parte com uma MEI, por exemplo, abriu uma empresa por um determinado tempo. Como é que fica nesse caso, Rafaela? Então, Kelly, aí a gente tem uma complicaçãozinha. Porque acontece? O MEI, você pode somar desde que você recolha numa alíquota de contribuinte individual, tá? Então, tem que verificar também para poder verificar se você vai poder somar esses valores ou teria que ter uma complementação de valores aí. E quem, de repente, está desempregado e mesmo assim contribui com o INSS, é possível? Se tiver desempregado, é possível fazer recolhimentos, tá? O difícil é sobrar o dinheiro extra, né, para fazer isso, né? Exatamente, Kelly. Mas desempregado é possível recolher, sim. Rafaela, em relação a quem tem a previdência privada, o que a pessoa tem que observar? É importante observar o seu contrato da sua previdência, tá, Kelly? Lá você tem que analisar quais são as regras, o que está sendo exigido, quais são os princípios que esse contrato colocou para você. É sempre importante verificar o contrato da previdência privada. Mas a partir do dia 1º de janeiro, né, já estão valendo algumas regras, né, em relação à previdência privada. Uma delas, por exemplo, é a portabilidade parcial? Isso, Kelly. E aí você tem que verificar junto ao seu contrato, tá? Ressaltando aqui, tem que analisar o seu contrato com a sua previdência para verificar como é que vai ser feita essa portabilidade, como que a empresa vai verificar isso. Rafaela, na sua opinião, como advogada especializada em direito previdenciário, muitos trabalhadores falam: está difícil, cada vez mais vai ficar difícil aposentar. Isso é mito, é uma realidade? Qual que é a sua opinião? A verdade, Kelly, não é que vai ficar mais difícil. A reforma da Previdência ela foi necessária, porque a nossa sociedade ela vai passando por modificações, né? As idades vão avançando, as pessoas vão tendo mais tempo aí de expectativa de vida, então teve essa necessidade. Na minha opinião, o melhor a se fazer é planejar a sua aposentadoria. Então, desde aquele que está iniciando lá dentro da Previdência, ou aquele que já está e aí já está perseguindo um bom tempo de previdência, o importante é planejar para poder ter o melhor momento de aposentadoria com o melhor benefício. Tem que calcular direitinho, porque afinal de contas é um dinheiro que vai vir somar numa fase que a gente está com a idade um pouco mais avançada, então é preciso realmente estar bastante atento. Rafaela, muito obrigada, viu, pela orientação. Obrigada a você, Kelly. Pela participação aqui no Conexão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.